Oi, olha a gente aqui de novo e essa semana com uma presença de uma pessoa muito diferente de todo o padrão que a gente tinha visto até agora. Estamos aqui com Alexandre Nogueira. Para quem não conhece o Alexandre Nogueira, ele é formado em psicologia no Mackenzie. E Adriana, por que você chamou um psicólogo para conversar? Porque psicólogos têm muito conteúdo interessante, principalmente porque o Alexandre, ele trabalha na área de seleção, então ele trabalha na área de recursos humanos, entrevistando e contratando pessoas cientistas de dados. Então, muito focado ali na parte de dados, de analítica. E eu já queria começar te agradecendo, né, Alexandre? Porque você é um perfil completamente diferente do que nós temos aqui gravado, mas é um perfil que, com certeza, muita gente vai se interessar em ouvir você falando, exatamente por ser um outro mundo e a gente querer saber como funciona esse outro lado. Ale, muito obrigado por ter aceito. O Ale eu já conheci já alguns momentos anteriores, ele sempre foi muito brother, sempre me ajudou em tudo que foi necessário. Então, olha que bonitinho, eu que agradeço. E Ale, para a gente começar, eu quero muito entender um pouquinho da sua carreira, para a gente, até quem está ouvindo a gente, entender quem é o Alexandre. Então, eu sei que você formou em psicologia e eu sei que hoje você está numa área de seleção, com foco aí na ciência de dados. Mas como que você fez para chegar nisso e como que é esse link do RH com a psicologia e como foi sua jornada? Perfeito. Então, André, primeiramente, prazer em estar aqui pelo convite. Adorei, realmente. Foi pegando de surpresa, né? Muito lisonjeado aí, porque sempre acompanhei as entrevistas que você tem no teu canal. E, nossa, que legal, cara, que bacana. Sempre aprendo bastante também. E penso, nossa, como seria eu estar no papel do entrevistado, né? Como que seria? Então, aqui estou agora. Valeu pelo convite mesmo, André. Achei bem bacana mesmo. Bom, como você falou, eu sou formado em psicologia e eu comecei na área de RH lá atrás. Agora eu vou entregar a minha idade, né? Porque eu comecei a faculdade em 99. E eu comecei no RH muito por um acaso, me caí de paraquedas, na verdade, porque eu fui acompanhar uma colega minha para uma entrevista de emprego lá na região da Paulista, aqui em São Paulo, e porque eu sabia onde era o lugar, tal, e ela estava um pouco insegura de ir sozinha. Cheguei lá, a supervisora do lugar onde eu ia fazer entrevista perguntou quem que eu era, o que eu estudava, tal. E assim, antes de entrar na faculdade, eu tinha feito um curso de técnico em processamento de dados, que era tipo uma mistura de ensino médio com tecnologia e tal, para poder aprender um pouquinho de programação, aprender um pouquinho sobre mexer em computador, enfim. E isso chamou a atenção dela. E eu, como eu tinha também o inglês um pouco mais avançado, ela já ficou, nossa, né, o cara conhece em tecnologia, tem inglês também, então fiz uma entrevista lá com ela na hora. Resultado, acabei sendo aprovada para trabalhar lá na empresa. Infelizmente, minha colega não foi aprovada, até ficou um pouco meio chato ali. Pô, achei que fui para acompanhar e foi aprovado. E o trabalho, na verdade, era assim, era digitar currículos que a gente recebia físico, né, em papel, de empresas parceiras daquela empresa e digitava para ir para o banco de dados. Então, era meio que um primórdio aí do currículo online, que depois virou padrão para o mercado. E assim, eu comecei a digitar currículos, eu nem sabia o que era um currículo, para falar bem a verdade. Tanto que a moça me pediu para levar um currículo meu no dia de entregar os documentos. Eu, cara, como que eu faço um currículo? O que é um currículo? Aí eu pedi ajuda do meu irmão para poder fazer tal e comecei. E assim, eu descobri que, porra, dá para você trabalhar com psicologia, né, com conhecimentos em psicologia dentro de uma empresa. Que para mim até então era, psicologia é para trabalhar com clínica, trabalhar em hospital, trabalhar em lugares clicando, né, com aquele perfil de psicólogo tradicional. E para mim abriu um mundo novo ali, né? Trabalhei por mais 2 anos e meio naquela empresa como estagiário, né? Na época não era tão rigorosa assim a lei de estágio, então passou 2 anos, mas beleza, né? Vai até onde dá. E parei, né? Foi a minha primeira experiência e eu decidi focar mais na formação clínica na faculdade. Até que em 2006, tanto por uma situação de necessidade financeira, quanto por desestímulo em trabalhar na clínica, eu pensei, putz, o que é legal de fazer com o que eu já sei e onde que eu posso aproveitar o meu conhecimento para ter uma melhor renda? E o que será mais bacana de trabalhar também? Pô, RH foi super legal trabalhar, né? Trabalhar com currículos, com seleção, com entrevista e tal. Por que não? Aí eu montei meu currículo lá para poder voltar a trabalhar na área de RH, consegui uma oportunidade para trabalhar como generalista e aí comecei, de 2006 em diante, já direto com o RH mesmo. Com treinamento, com seleção, como generalista, né? Aquele cara que trabalha com de tudo um pouco no RH, empresas grandes, médias e pequenas. Pra você ter uma ideia, trabalhei até com treinamento para a área de segurança patrimonial.
que dava treinamento para porte de arma, para postura, atendimento ao cliente. Eu sabia todo aquele vocabulário de segurança de QRA, QSJ, QTO, meu, era muito legal. E aí fui, né, me desenvolvendo e sempre com aquela coisa de tipo trabalhar com seleção na parte mais de desenvolvimento ou seleção ou treinamento. Até que um belo dia, na empresa que eu estava antes de vir para ClearSale, um colega meu que trabalhou comigo nessa mesma empresa me mandou mensagem e falou: putz, Ale, tem uma vaga aqui na minha empresa onde eu estou agora que tá perfil de seleção e é bem a tua cara. E, meu, aqui é maravilhoso, né? Falou super bem da empresa, falou que pode trabalhar de bermuda, que para mim era uma novidade, falou de liberdade e tal, né? De festas, enfim. Eu, cara, vamos conhecer essa empresa porque parece ser legal. E aqui estou eu hoje com seleção na ClearSale. Fiz o processo em 2018 para entrar na Clear e foi bem legal porque era uma vaga com foco em seleção e até então eu estava trabalhando com um cara de RH generalista, com seleção, com treinamento, com benefícios e um pouco de folha de pagamento, e iria sair desse generalista para voltar a focar só em seleção. E com o desafio de trabalhar com seleção dentro de uma área nova para mim, que era a área de ciência de dados, analytics como um todo. Não deve ser tão difícil assim, na área de tecnologia, não deve ser tão complicado, então bora lá, né? Tipo, vamos conhecer. Mal sabia eu o que era analytics, o que era data science, como que funcionava, machine learning, nada. Tipo, e aí foi uma coisa que eu deixo sempre de lição de humildade. Vá atrás, conheça, pesquise, entenda, porque cada área nova vai trazer o seu desafio também. Então, você achando que você conhece tudo, que você por já ter passado por vários desafios, como eu já tinha passado, vai ser bem tranquilo e tal, e não foi nada disso. Foi bem complicado, na verdade. Aprender a entender o que era data science, como funcionava, como que era esse perfil, onde que vivem, o que eles comem, enfim. Então, e foi uma lição gigantesca de humildade e de campo de atuação. E, cara, eu me apaixonei pela área. Tipo, foi uma coisa assim do tipo, cara, que legal, existe isso. Existe inteligência artificial, machine learning. Cara, como que funciona, né? Porque, meu, eram 38 anos de experiência, de vida. Como que eu nunca tinha ouvido falar nisso antes? E, na verdade, eu já tinha ouvido falar. Só não sabia que era esse o nome que se dava a esse tipo de profissional. Então, eu fui conhecer um pouco mais como é que funcionava, tecnologias. E hoje eu participo de várias comunidades de dados, né, de grupos no WhatsApp que trocam informações, que compartilham muito de como que é esse perfil e o que acontece na área também, de inovação, de estudos. Eu vi um estudo recente aí que o Google conseguiu criar um algoritmo que traduz hieroglifos egípcios para outras linguagens. E, cara, nossa, que legal! Então, e legal que, assim, sempre que eu recebo esse tipo de material, até para agradecer quem ajuda, né, no meu caminho aí de aprendizagem também, eu compartilho. Então, tem pessoal que eu contratei para Clear, que até hoje eu tenho contato com um amigo mesmo. Então, eu mando para eles os artigos, livros que eu acho interessantes, eles me mandam material também para poder aprender um pouco mais. Então, hoje a troca é muito bacana. Eu posso aprender cada vez mais sobre essa área e... Cara, eu só não sei o operacional, o estatístico ali do detalhe, mas o conhecer como que a área evolui, como que ela se desenvolve, eu sou apaixonado por isso, tá? Eu descobri a minha paixão por trabalhar com seleção, com essa área, e uma nova área que me encanta bastante, que é de data science. Então, uniu aí os dois, a tecnologia e o lidar com pessoas que hoje me completam totalmente. Aí ficou bem claro na sua história, então, da onde veio essa vontade? Você já tinha feito lá atrás um curso, né, com a parte de tecnologia. Achei super engraçado essa parte aí de você pegar o emprego da sua amiga, só fui acompanhar isso, viu? Mas cara, isso mostra muito quanto o acaso ele muda nosso destino, e isso é muito legal, né? Que isso vai mostrando os caminhos e abrindo portas, né? Então foi uma oportunidade e é onde você está hoje brilhando ali, fazendo muito bem o seu trabalho. E eu achei legal porque você falou que em um momento da sua carreira você trabalhou como RH generalista. Então, eu acho que para essa minha pergunta, essa sua experiência vai ajudar a gente a entender. Quais são as metas de um RH? Quais são as preocupações que um RH tem? Qual que é o papel do RH? Perfeito. Então, quando a gente fala de RH, claro que varia de empresa para empresa, mas em termos do RH ideal, é aquele que vai trabalhar tanto com a atração quanto a retenção de talentos, primeira coisa que a gente tem que pensar. É aquela área que vai ajudar a propagar a cultura de uma empresa, vai ajudar a fortalecer a cultura de uma empresa. Por que eu ressalto tanto a questão de propagar e fortalecer? Porque o criar, o
dar aquele respaldo de cultura, cabe sempre à alta liderança da empresa, não importa qual seja esse degrau aí que a gente está falando, diretoria, presidência, enfim. O RH tem o papel de ajudar a pulverizar essa informação para as outras áreas da empresa, né, que é o canal de comunicação para o colaborador, mas ele só consegue fazer isso com qualidade, e hoje na terceira eu vejo muito forte isso, quando tem um respaldo muito forte da liderança alta da empresa, de quem realmente tem o poder de autoridade máxima dentro da empresa. E, assim, eu já trabalhei em várias empresas diferentes, né? Já pude vivenciar vários tipos de culturas diferentes, até um tipo de cultura que era o literal oposto do que é a Clearseal hoje, né? De uma cultura mais engessada, ali, mais rigorosa. E, cara, eu sempre vi o quanto que a alta liderança é importante para dar o respaldo para o RH ou para tirar a autoridade do RH nesse sentido. Então, hoje, com o Pedro e com o Bernardo, e como os heads da Clearseal, em estratégia, em cultura, dá para ver o quanto que isso é importante. E o RH tem muita força por causa disso, porque eles têm realmente esse suporte da liderança para poder cobrar das outras áreas, para que entendam o quanto o RH quer atuar de uma forma a desenvolver o profissional, para que a gente possa seguir com ações, com projetos e tudo mais, tendo tudo sempre muito abraçado. Então, hoje, pensando em termos de RH, ele é aquela área que vai ajudar na integração das outras áreas. Ele vai ajudar nessa parte de visão de cultura, de espírito de equipe, de negócio, sempre integrando aí outras áreas para que possam trabalhar sempre como um time. Maravilhoso. Então, quer dizer, eu estou fazendo aqui a analogia no meu cérebro. O RH é igualzinho a uma área de ciência de dados, que vão ter vários perfis, porque pelo que você falou, tem desafios diferentes, que nem você está com a parte de seleção, mas tem outro que paga os salários, tem outro que colhe férias, que faz as férias e cuida disso tudo, né? E ainda tem aqueles preocupados em contaminar, né, com a cultura da empresa, para que todo mundo respire aquele ar e tal. Então, a gente falou de um monte de gente, e aí um ponto que você colocou que eu achei muito interessante é esse lance da autonomia. Quem é o poder máximo? Vai ser o RH ou não, né? Alguém tem que definir isso. E é muito semelhante Exato. Ao que eu enxergo nas áreas de ciência de dados. Elas têm autonomia para irem para outras, para oferecerem o serviço delas, ou não? Ela só presta serviço para aquele determinado pedaço? Como é que funciona? Cara, eu fiz várias analogias aqui no meu cérebro. É legal que você falou, Dri, porque hoje, quando eu faço uma entrevista com um candidato, quando a gente fala de Clearseal, né, é inevitável a gente falar de Clearseal, até por ser o ambiente onde eu estou inserido hoje. É uma empresa grande que tem uma área de tecnologia muito forte, uma área core da empresa, na verdade, junto com áreas de negócios da empresa. E a área de inteligência, na área de analytics da Clearseal, ela se destaca bastante nesse contexto, porque é uma área também grande, ainda mais quando a gente compara com o mercado. E por ser uma área grande, ela traz como necessidade a gente ter uma segmentação de atuação do profissional de dados. E eu faço muito paralelo com a área de RH, porque também numa empresa grande eu não tenho como ter um generalista de RH, então tem que ter um cara focado em seleção, um cara focado em treinamento, uma pessoa focada em cultura, em DP, né, a parte de remuneração de benefícios, a parte de segurança do trabalho e por aí afora. Então, em Data Science, eu diria que entra no mesmo tipo de segmentação, porque tem que ter uma área focada em estruturar o dado, preparar o data lake, procurar tecnologias, trabalhar com toda a parte de ambiente, que seja sustentável, que seja escalável, performático, enfim, para que eu possa criar um modelo para poder consultar informação com qualidade, garantir rapidez de entrega, garantir que as variáveis vão ser consultadas com uma performance boa, até de dados que não estão poluídos, enfim. E trabalhar com análise da informação. Então, o que o modelo vai gerar de indicadores e insights para mim, eu tenho que ter alguém para poder interpretar aquele dado, analisar, aprofundar, destrinchar, para agregar valor àquela informação, para entregar para o meu cliente. Então, não dá para você fazer isso hoje numa empresa como a Clearseal com um único profissional. Para fazer a engenharia, a ciência e a análise de dados. Então, eu tenho que ter um pouco mais segmentado. E aí, é o grande desafio de procurar profissionais que venham do mercado hoje para a Clear. E aí, é o meu papel de entender esse tipo de perfil, para tentar separar aí aonde que eu tenho melhor aproveitamento daquele tipo de talento, para aí sim poder pensar em encaixe dentro da equipe. E, cara, é um desafio fantástico, porque até eu aprender tudo isso, entender como é que funcionava, e, como você comentou, traçar os paralelos, né? Empresas grandes, áreas têm que ser mais segmentadas, têm que ser um pouco mais separadas para cada um ter o seu papel muito bem claro e fazer bem aquele papel, obviamente. Maravilhoso, gente. Tá vendo aí? O cara é da RH e tá dando uma aula aqui pra nós de como se estrutura uma área de ciência de dados. Achei maravilhoso. Ale, então vamos entrar logo nesse tema de ciência de dados, que é o nosso ponto principal aqui.
Como que funciona o fluxo de contratação de uma empresa? Então, como que funciona na empresa que você está hoje, por exemplo, o momento em que abriu uma vaga? Então, tem algum gerente ali, alguém necessitando de um recurso, aí abriu a vaga. Como que funciona esses fluxos normalmente nas empresas? Em geral, o fluxo de abertura ele segue o mesmo padrão, aí não importa muito qual que é a empresa, tá? Pelo menos até hoje eu nunca tive nenhum tipo de fluxo diferente desse sistema, que era, surgiu a necessidade, seja por uma substituição, por promoção, por desligamento, por troca de área, enfim. E aí a gente tem que contratar um novo profissional ou por uma ampliação de quadro, que é ainda mais interessante porque aí eu tenho essa de que a empresa está crescendo cada vez mais. Então, surgiu a necessidade, o primeiro passo é entender aquele perfil, naquele profissional, como que ele vai entrar na área onde ele vai atuar. Então, é um cara mais pleno, mais sênior, mais júnior, quais são os desafios. E eu sempre gostei muito de, quando eu traçar qualquer tipo de perfil com o meu cliente interno, é entender primeiro o que a área faz, como que funciona. Antes de vir para a Clear, eu trabalhava numa empresa de fabricação de CDs e DVDs. E, assim, eu ia contratar a pessoa para trabalhar com galvanoplastia, para trabalhar com injeção de plástico, com masterização e tal. Então, eu tinha que entender como que era esse profissional. Então, pegar o processo produtivo mesmo ali, do uso do policarbonato para criar o CD, como que ele entrava na máquina de injeção, como que introduzia o conteúdo no CD, como que ele era lido, onde que estava a parte química do processo, enfim. Então, eu saí da outra empresa quase que um expert, né, do processo produtivo de um CD e um DVD. Na Clearseal foi a mesma coisa, então eu tinha que entender como é que funcionava o perfil do profissional que eu ia buscar e, ok, eu já tentei ter um overview do perfil. O que a área tem de diferencial? Como que funciona o trabalho nessa área? Quais são os desafios? Como que o profissional vai lidar com tecnologias? Que tipo de recursos que ele vai ter que aprender? Linguagem de programação, plataformas. Então, ter essa visão do perfil para saber aonde procurar e como procurar esse tipo de profissional. E aí pegar aqueles macetezinhos do tipo, quando o cara trabalha nessa área, em geral, são pessoas que têm uma paixão muito clara por trabalhar com dados. Esse tipo de pessoal, em geral também, procura recursos na internet para poder trabalhar com problemas que surgem na hora de desenvolver um código. Esse pessoal procura geralmente por portais do tipo Kaggle, Stack Overflow, blá blá blá, tal. Então, é o tipo de jargões que eu tenho que procurar também, né, no primeiro momento, até entender um pouco melhor a área, para a gente já ter uma ideia de quando a pessoa vai falar para mim na entrevista, que eu sei que aquela pessoa tem um perfil mais ou menos dentro do que eu estou procurando. Óbvio que a ideia não é fazer uma avaliação técnica, porque acho que nem esse é o meu papel, mas tendo uma noção do quanto que a pessoa se desenvolve, o que motiva, como que ela procura atuar nessa área, eu consigo entender o que eu tenho que procurar, entre aspas, vender muito bem a área também, porque é um papel de troca sempre, né? Eu não estou fazendo nenhum tipo de favor ao contratar alguém, da mesma forma eu não estou pedindo nenhum favor também, e sim sempre uma troca de relações. Então eu vou ofertar para a pessoa alguma coisa e quero algo em troca. Então eu quero uma experiência, uma atividade, uma produtividade em troca de um ambiente que seja produtivo, estimulante, que seja desafiador, que é o que a pessoa procura também. Então eu tenho que saber como vender essa vaga para a pessoa se encantar por ela. E aí é meu papel de aprofundar para que eu compre a ideia primeiro, para depois poder vender. Genial. Então, gente, isso está me lembrando muito ciência de dados. Porque eu, como consultora, eu vou cair em um problema que, se eu não conhecer, eu não vou conseguir resolver. Então, é que nem você, na hora que vai ter que contratar para alguém. Você vai ter que entender o contexto, vai ter que entender o meio, como funciona, para você poder fazer a sua tarefa. Então, se eu entendi, abriu-se a vaga, você se interage do que é a necessidade, do qual é o perfil mais adequado, e aí você vai caçar essa pessoa. E aí, daqui a pouco vem a minha primeira pergunta, de onde você caça essa pessoa. E aí, como que você faz esse filtro e depois você vai direto para a entrevista todo mundo que você caçou? Como é que segue esse fluxo aqui? Bom, geralmente tem um processo de um flerte aí no início, né? De procurar um candidato, né? Em geral, a gente utiliza muito o LinkedIn, é uma ferramenta que é fantástica. Acho que hoje em dia, não sei como que a gente vivia antes do LinkedIn. Então, para quem é da seleção, obviamente, ajuda muito na questão de networking e procurar profissionais de uma forma mais pontual, mais objetiva. E, em geral, mandar um convite de conexão para o candidato, né, para o potencial candidato,
aceitando o convite, mandar uma mensagem do tipo, um agradecimento, acho que é muito do que eu tenho como valor, agradecer pela conexão antes de qualquer coisa, seja ela produtiva ou não, ter um primeiro contato do tipo, olha, bacana, né, que bom que você me deu atenção para a gente ter essa parceria. E se a pessoa tem um foco numa área que eu quero trazer para a Clear, eu jogo um teaserzinho ali, tipo, oi, tudo bem? Vi o teu perfil aqui e tal, já ouviu falar da ClearSale? Já conhece o nosso trabalho? E aí, se a pessoa se interessa, eu entro um pouco mais no detalhe de como que funciona tal, e vira uma conversa mesmo. Se a pessoa se interessar, aí vem o convite para poder participar do nosso processo. E aí entra na esteira de processo normal, com prova de raciocínio lógico, com entrevista. Se for necessário algum teste técnico, algo do tipo, a gente também informa para o candidato e avaliação com a área que está requisitando aquele perfil. Então, essa que segue mais ou menos a esteira aí de contato, né? A abordagem, o convite formal, o envio de provas, enfim, e a partir de entrevistas aí com quem for necessário. E aí você fica como o sponsor disso, você que acompanha essa pessoa em todo esse fluxo, e aí uma vez então fechado que vai ser contratado, você é que noticia também e faz o convite. Isso, inclusive até quando a gente entra na parte de proposta da offer ao candidato, eu sempre gosto, né, é uma coisa que eu já tinha como hábito antes da ClearSale, e na ClearSale eu pude, felizmente, né, graças a um ótimo suporte das áreas, melhorar ainda mais essa prática, que é mandar uma proposta para o candidato que seja personalizada. Então, não mandar só aquele textinho padrão do tipo, você foi aprovado, né, a proposta é essa, valor tanto com tais benefícios, e sim explicar por que a gente aprovou aquela pessoa, o que nela, durante o processo, chamou atenção, quais foram os pontos favoráveis, o que ela vai ter com a gente caso aceite a proposta, porque ela não é obrigada a aceitar, né? Então eu tenho que convencê-la a aceitar a proposta, desenhar todo aquele cenário do que ela vai ter conosco, para que ela se sinta motivada ainda mais para poder vir para a ClearSale e topar o desafio com a gente. Genial. E aqui na Clear, eu já peguei meio que um padrão da própria área de analytics que já fazia, eu já praticava muito isso e pude dar também um pouco da minha cara nesse processo para ser um trabalho em conjunto aí do Analytics com o RH, com seleção. Muito maravilhoso. Então, tipo, olha aí, gente, para quem não entende o processo de RH, o RH tem essa missão, é onde eles vão atrás, então, desses profissionais, e pelo que eu entendi, o LinkedIn hoje é sua porta de entrada para todo mundo. E aí, eu queria... A pergunta era exatamente essa, de onde você encontra esses caras, e eu imagino que na hora que você abre uma vaga ali no LinkedIn, deve vir talvez uma enxurrada de candidatos. Como que você faz esse primeiro crivo? Você lê todo mundo? Você não? A gente aplica alguma prova? Como funciona? Por uma questão de respeito, Dri, eu faço questão de ler todos os perfis para poder zerar uma vaga. É claro que nem sempre é possível. Por exemplo, se eu abro uma vaga de analista sênior de inteligência, o volume de pessoas que vão se inscrever é bem menor do que de um estagiário. Então, para esse perfil, que é um pouco menos volumoso de candidatos, é um pouco mais fácil de olhar para todos os perfis, mesmo aqueles fora, né, do que a gente está procurando, e seleciono cada um, eu faço questão de ler cada perfil que eu estou selecionando, para até dar uma chance para a pessoa mostrar um pouco do conhecimento. Se não tem um perfil, aí não tem muito o que fazer, né? Eu não vou também chamar por questão de caridade, porque não é esse o nosso papel lá na seleção. Mas olhar a cada perfil, eu acho que é um ponto importante, tá? Como eu falei, para algumas vagas é impossível, é inviável a gente fazer isso, porque o volume é muito grande, é humanamente impossível, mas feita essa primeira análise, tem que ter um perfil, pelo menos mínimo necessário para o que a gente procura, aí vem a parte de o filtro que a gente pode aplicar, que é com a primeira etapa de prova com o candidato. Hoje, para a ClearSale, a gente tem uma prova de raciocínio lógico que a gente aplica. Eu sempre falo que provas, testes e qualquer tipo de avaliação em massa, elas são muito para poder balizar a avaliação, para nortear a avaliação, não para ser o definidor da avaliação. Ou seja, eu não posso pegar um teste psicológico, por exemplo, e reprovar a pessoa por causa do teste, a não ser que dê um resultado muito aberrante, muito estranho ali e tal, mas em geral eles vão me ajudar a ter uma noção daquele perfil, aliado ao currículo que eu tenho em mãos, eu vou fazer um cruzamento de informações e ver se vale a pena chamar para entrevista ou não. Então, a pessoa teve uma nota de prova que foi minimamente aceitável para a gente pode chamar para uma próxima etapa de entrevista. Tive uma nota abaixo daquela nota do nosso filtro, é um pouco mais complicado de chamar, porque aí é um pouco do que eu tenho de percepção. Se eu tenho uma prova que vai nortear raciocínio lógico, que demanda atenção, concentração, associação lógicas, para uma empresa que trabalha com dados e com análises a todo momento, em qualquer área da empresa, a prova é essencial. Por mais que eu fale de uma área mais de marketing, uma área mais criativa, enfim,
saber entender dados e trabalhar de uma forma lógica é importantíssimo para você saber falar na mesma língua que o resto da empresa. Então, eu tenho que ter uma nota mínima de corte ali para poder trazer a pessoa para a empresa com uma noção de que ela vai corresponder ao que eu preciso no dia a dia. Claro que não é a única avaliação, mas é uma tão importante quanto para poder filtrar e partir para a parte de entrevista, teste técnico, né, que fala um pouco mais de programação, teste de análise estatística, interpretação de dados e por aí afora. Tá? Então, hoje o filtro ele vem tanto pelo meu olhar quanto pela prova inicial para a gente poder até melhorar os perfis que eu vou olhar com mais cuidado, né, com um pouco mais de profundidade para poder vir para a entrevista. Genial. Então, você usa a prova como um recurso para fazer essa filtragem, né? Inclusive olhando talvez os volumes grandes, e você ainda dá esse prestígio de ler todos e responder dizendo que sim ou que não, dada aquela característica. E essa prova, você colocou ali que ela é importante para você realmente diminuir esse volume e olhar para aqueles que fazem sentido, mas que ela não é um limitador, porque eventualmente ficar um pouco abaixo, mas no outro lado, no currículo, chamar bastante atenção, é um cara que vocês chamam para conversar, dado aquele seu mínimo que você colocou, né? Isso. Só um ponto importante, né? Claro que, como eu falei, o retorno para os candidatos e o olhar para cada candidato é sempre quando é viável também, né? Quando a gente tem um volume aí que seja humanamente possível de olhar para todo mundo. E mesmo a prova, e aí é uma questão muito minha também, tá? Se eu tenho um perfil muito bom na minha mão ali, uma pessoa que tem uma experiência realmente muito chamativa, e tira uma nota que não era, que ficou um ponto ou dois, de repente, abaixo do que a gente esperava, eu posso negociar para a gente tentar entrevistar a pessoa e ver se é um real talento. E na hora de fazer a prova, por um motivo qualquer, ela não foi tão bem quanto esperado. Mas, em geral, a nota é muito rigorosa, até porque a gente tem vários estudos que foram feitos recentemente que comprovam que pessoas com uma nota de X para cima tem um desempenho no dia a dia muito melhor do que pessoas com nota X para baixo. Então, até usar um pouquinho estatística. Às vezes o meu cérebro trava com isso. Por mais que eu acredite muito na ciência e eu acredito que isso seja uma verdade, eu me considero uma pessoa razoável para trabalhar e trabalho bem. Em prova, eu vou mal em tudo. Então, eu não passaria aí. Olha, eu pensava a mesma coisa, Adri. Quando eu fui fazer o processo na Clear, eu lembro que eu fiz uma prova, ainda era prova presencial, né? Era no papel e tal. E, cara, eu falei, eu paro de raciocínio lógico, eu sou psicólogo, não tenho, meu foco não é área de exatas, eu vou só para poder falar que eu fiz, né? Porque eu não vou esperar nada desse processo. E olha que eu fui bem até, viu? Acho que... Bom, eu passei na prova, né? Então, tô aqui hoje. Acho que isso mostra que algo deu certo ali no processo. Então, a gente nunca subestime-se nesse processo. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante. Muitas pessoas, às vezes, ficam com medo de entrar no processo, e aí, olhando principalmente as mulheres, que é o quê? Eu não tenho 100% daqueles requisitos. Cara, você nunca vai achar um funcionário, né? Uma pessoa, um candidato que tenha 100% de tudo que você precisa. Então, eu sempre falo para todo mundo, eu não sei se você concorda, eu queria que você colocasse a sua visão, cara, tenta. Vai lá, se candidata, vai que você é aprovado, passa naquela prova e, eventualmente, se eles te contratarem, eles vão saber a sua fragilidade e vão te dar a oportunidade para você se desenvolver. Então, eu sempre sugiro isso para todo mundo. Tenta. O máximo que vai acontecer é você ter tido uma experiência de um processo seletivo. E isso é ótimo. Exato. E eu concordo plenamente, Adri. Toda descrição de vaga, né, bem feita, obviamente, ela tem que ter lá o que a gente considera como pré-requisito obrigatório e o que é desejável. Então, se eu coloco lá, por exemplo, que eu procuro um profissional de data science que tem uma experiência com análise exploratória, com linguagem de programação e elenco as linguagens de programação, SQL, Python ou R, então, se você conhece uma das linguagens, porque tem lá o termo ou, é condicional, né? É opcional. Então, você consegue participar de um processo porque ele não está exigindo todas, e sim uma delas. Então, cara, participa. Pede, o inglês é desejável. Se é desejável, não é obrigatório. Então, se não é obrigatório, eu não sei nada de inglês. Então, bora me inscrever também. Pede uma formação desejável na área de exatas, mas eu tenho uma formação em, sei lá, em fotografia, em cinema, né? Artes cênicas. Cara, eu tenho aquele perfil que a vaga pede, mas a minha formação é um pouco diferente. Cara, manda bala e se inscreve, porque hoje a gente vai olhar muito mais para as suas competências, tua experiência, do que a tua formação, algo do tipo.
se tem algum ponto que a gente entende que pode ser trabalhado, a gente vai querer te chamar para o nosso processo. Então, eu chamo para entrevista o candidato, e se eu vejo durante a entrevista que o perfil, ele peca em algum ponto ali que é importante para a vaga, que é essencial para poder ir para frente no processo, eu procuro até falar para o candidato, olha, eu gostei muito do perfil, tal, só que falta um ponto muito importante que é o ponto X. E até tento dar dicas para a pessoa para procurar se aprimorar naquele ponto e voltar para o processo mais preparada. Tem até um rapaz que eu entrevistei esses dias que ele não tinha LinkedIn pronto ainda. Ele falou que estava nos planos ali de fazer. Tá falando, cara, para o que você está fazendo hoje, agora, e vai fazer o LinkedIn. Monta já. Tudo que você colocou no currículo, joga para o LinkedIn, tá? Nem que você depois arrume com um pouco mais de cuidado, mas faz isso agora, porque qualquer cara de seleção hoje que procura alguém de tecnologia vai procurar no LinkedIn. Então, lá é o teu primeiro canal de contato com o mundo de seleção. Então, procura por lá. E aí, fez o LinkedIn? Sai adicionando todo mundo que você viu que é interessante. Tem perfil de Data Science? Adiciona. Tem perfil de RH? Adiciona. Tem perfil de empresa? Adiciona. Segue empresas que você gosta. Enfim, crie o seu network para você ser visto também e poder ser elegível para processos. Então, ele é um rapaz bom, um rapaz bem talentoso que, assim, de imediato não daria para aproveitar. Mas daqui a pouquinho, assim que ele pegar um pouco mais de bagagem, vai voar. Com certeza. Então, eu falei, peraí, faz o GitHub, prepara um portfólio, né, procura participar de comunidades para poder se inteirar um pouco mais sobre o que é praticado e tal, e vai atrás. Maravilhoso. E legal essa dica, né? Porque realmente tem gente que ainda não tem LinkedIn, não tem essa opção, né? Tipo, tem que ter. Hoje em dia, cara, não. E aí, você quer trabalhar com tecnologia, não tem como. E você falou sobre o currículo. A apresentação do currículo é algo que ajuda a chamar a atenção do RH para eu ser selecionado para uma entrevista? O visual? Sim, de forma positiva e de forma negativa. Tá? Tem currículos que você bate... Assim, o currículo ele é a tua carta de apresentação para a empresa, para o selecionador. Então, a primeira coisa que eu vou enxergar em relação à Adriana, por exemplo, é o currículo dela. Então, eu nunca vi a Adriana na minha frente, nunca conversei com ela, nunca vi ela trabalhando, então não sei como que ela é. Não sei o que ela faz, nada. Então, eu vou olhar para o currículo e eu quero enxergar no currículo da Adriana o que eu procuro para trazer para a minha empresa. Eu quero enxergar o talento que eu preciso para a minha equipe. Eu tenho que enxergar a formação, a experiência, os diferenciais que ela tem, projetos que ela tem participado que foram realmente de sucesso, contato, cara. O que eu já vi de currículo que não tem é telefone e e-mail para poder falar com a pessoa. E assim, isso é básico, isso é óbvio, mas passa batido. Então, assim, ser um currículo apresentável, organizado. Eu quero colocar as minhas competências em forma de gráfico. Beleza, pode colocar. Eu quero colocar de forma descritiva. Não tem problema também, pode colocar. Eu quero colocar primeiro a minha formação, depois a minha experiência. Não tem problema. Então, a organização em si, ela não é tão obrigatória seguir um padrão, mas estar claro para quem vai selecionar o que cada campo representa é importantíssimo. Então, formação, então coloca formação, faculdade XYZ, curso tal, conclusão em tal ano. A experiência na empresa, sei lá, na ClearSale, então, trabalhei na ClearSale de mês e ano tal, a mês e ano tal, com tal função, essas eram as minhas atribuições, esse foi o meu principal desafio ou principal conquista que eu tive nesse período. Então, algo claro para quem enxergar, ficar encantado pelo currículo e querer chamar aquela pessoa para trabalhar. Então, eu tenho que olhar o currículo e falar, nossa, eu quero falar com essa pessoa. Eu quero conhecer a Adriana porque ela parece ser muito interessante. Então, é isso que tem que fazer despertar na gente enquanto seleção. Então, inclusive, pelo que você falou, até a parte visual também é uma coisa que influencia. Erros de português deve ser algo imperdoável. Nossa, bastante. E o básico do básico tem que ter no seu currículo, que é pelo menos o seu contato. Como é que eu te retorno, né? Exato. E tem muita gente que esquece, por exemplo, eu já vi muito currículos para Analytics, para Data Science, que esqueciam de mencionar, por exemplo, o básico para a área, que era o que conhece de linguagem de programação, de sistemas, de recursos. E eu sei o que a pessoa faz análise, mas é uma análise mais complexa, utilizando lá um R, por exemplo. Ela trabalha muito com SQL para poder puxar informações do banco de dados, ou trabalha com Excel básico, ou trabalha com papel ainda na mão. Então, eu não sei porque a pessoa não colocou isso no currículo. Então, pode parecer óbvio para quem trabalha com isso no dia a dia, mas para quem está lendo um currículo, aquilo não é tão interpretativo. Eu não posso inferir que a pessoa conhece, eu tenho que ver que a pessoa conhece. Porque eu tenho o teu currículo e mais um monte para poder olhar. Se o teu não chamar atenção para mim naquele momento, ele vai ficar ali na pilha dos que eu vou agradecer pela participação, mas que não serão chamados para processo.
Então, olha lá o quanto o currículo é importante, a gente tem que fazer ele com carinho. Eu acho que uma coisa importante também é manter atualizado, né? Porque na época que eu Sim. entrevistava, às vezes eu recebia currículo antigo e falava, gente, o cara não tem interesse, porque não é possível, né? Hoje, o LinkedIn é legal, Adri, porque ele, além de ajudar nessa parte de dinamismo, de atualização, qualquer coisa que você faz hoje, você colocou no LinkedIn, ele já manda uma notificação para seus contatos dizendo, olha, a Adriana concluiu um curso lá de Data Science na SN Rocks. Ou então, o Alexandre concluiu um curso de SQL na XYZ. Ou então, eu mudei de empresa, fui promovido, enfim, aparece tudo lá no meu LinkedIn. Até para quem não conhece um formato de currículo para poder passar a aplicar, usa o layout do LinkedIn mesmo. Então, criou lá o teu perfil, já meio que padronizado esse perfil para você, é só gerar um PDF e pronto, tá ali o teu currículo para poder mandar para a empresa. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente falou do processo, você falou que abre a vaga, você entende o contexto, vai caçar os caras, depois você chama para as entrevistas e entra no processo de tanto entrevistas, às vezes prova, às vezes algum desafio, e nesse momento tem a interação com a área que vai ficar com aquele recurso, né? Que é a área que está demandando. E depois você fecha. Isso. Eu entendo que a área que está demandando, ela tem uma necessidade de entendimento sobre as características desse profissional. E aí, talvez muito mais técnicas. Você, como RH, quando você está fazendo esse monitoramento todo, o que você observa no candidato? O que o RH olha para o candidato? Acho que a primeira coisa é a motivação. O que levou a pessoa a estar naquele momento diante de mim para a entrevista. Então, se ela está hoje procurando só um outro emprego ou se ela quer participar do quadro da minha empresa atual, seja ela terceira ou qualquer outra empresa onde eu tenha trabalhado antes. E aí, se ela fez a lição de casa, legal, vê que ela tá motivada, então, hora de ver o fit cultural com a empresa. Se é uma pessoa engajada, uma pessoa que tem protagonismo, iniciativa, proatividade, toda a sopa de letrinhas que a gente tem de RH, mas que, por incrível que pareça, elas são importantes para a gente avaliar um perfil. Então, eu não quero que você me fale que você é proativo, eu quero que você me mostre que você é proativo. Então, como que você me mostra? Através de experiências anteriores. Um projeto que você participou, um desafio que você encarou, uma conquista que você teve, entre outras coisas. Então, feita essa avaliação de fit cultural, de motivação e de competências importantes para atuar naquela área, aí sim, ok, eu consigo, nesse momento, passar para a avaliação com o gestor da área. Por quê? Meu papel, lembrando, não é a avaliação técnica do candidato. Eu posso aprofundar um pouco mais para já dar uma mastigada no perfil para o gestor da área, mas quem vai me falar se o cara é pleno, júnior ou sênior, se o cara tem conhecimento para a área que é necessário, é o próprio gestor da área. Não tem como eu ter esse aprofundamento e acho que até seria um pouco de perda de tempo da minha parte entrar nesse detalhe com o candidato. Apesar de ser bem legal entender um pouco melhor como é que funciona o operacional. Mas eu tenho uma noção de qual é o nível que ele tem, com o que ele me passa, com o tempo de experiência, com o que ele teve de desafios e passa para a área com uma sugestão de um nível que ele pode se enquadrar. Se ele vai ter aquele nível de fato ou não, a área vai me confirmar ou vai me falar que, olha, a tua percepção foi errada porque o perfil dele é esse por esse motivo. E aí é até legal porque eu pego essa informação que eu peguei da área para gerar um feedback para o candidato para ele entender por que ele não foi aprovado naquele momento para aquela vaga. Ou, se ele foi aprovado, mas para um nível menor do que ele estava esperando, ou por que ele foi aprovado para aquele nível menor do que ele estava esperando. E eu vou aproveitar uma coisa que você falou sobre o lance das perguntas com relação a esse comportamento, né? Que dica que você dá para uma pessoa conversar com uma pessoa de RH quando a pergunta é isso? Como que você lida com a pressão? O que você faria nesse caso? E aí o RH coloca um cenário. No nosso cérebro nerd aqui, muitas vezes isso é tipo, não sei. E aí fala qualquer coisa ali na hora e a nossa questão é sempre assim, será que ele entendeu a minha visão? Porque às vezes a gente não sabe explicar muito bem. Como que o RH, aí o lado psicológico da coisa, como que vocês avaliam isso? Que dica que você dá pra gente se preparar para uma entrevista nesse sentido? Tá, então a primeira dica que eu posso dar, Adri, e aí eu falo um termo da gramática, é evite ao máximo o futuro do pretérito. Eu faria, eu pensaria, eu atuaria, eu construiria, não. Porque isso dá a impressão para nós, RH, de que você nunca vivenciou aquela situação. No mundo ideal, você faria aquela coisa. No mundo real, você não fez aquela coisa. Então, olha a diferença. O fazer te dá experiência, te dá a vivência daquela situação para trazer aprendizagem. O mundo ideal te coloca numa situação hipotética que eu posso ou não aproveitar para a empresa, mas eu não sei se na prática você viveu aquilo na tua empresa ou nas suas experiências anteriores. Então, te perguntei sobre uma situação onde você teve um grande desafio.
Lembra de um projeto, de uma atuação, de um desafio que você teve na faculdade, na empresa, com amigos, com familiares, enfim, que te trouxe uma grande aprendizagem que pode ser trazido para o ambiente de uma entrevista de empresa para você exemplificar com ações como você lidou com aquele tipo de situação. Outro ponto importante, o que eu vejo de pessoas que não se conhecem, não se exploram a fundo para entender potenciais e dificuldades, não está escrito. Então eu pergunto para a pessoa, por exemplo, qual foi o melhor elogio que você já recebeu até hoje e qual foi o contexto? A pessoa, nossa, me falam que eu sou muito proativo, tá? Não, mas te falam, mas quando você recebeu esse elogio de fato, qual foi a situação? Foi num projeto? Foi num aniversário? Foi num feedback? Qual foi o contexto? E como é que foi aquela situação para você? A mesma coisa para um feedback negativo. Então, eu não vou te perguntar quais são os seus pontos negativos, por exemplo. Porque você vai me responder o que você acha que é o que eu quero ouvir e vai tentar manipular de alguma forma aquele conteúdo. Então, eu te pergunto de um feedback que você recebeu que foi construtivo para você, aí você vai lembrar de uma conversa com um gestor, de um projeto que deu ruim e você aprendeu com aquilo, que não precisava cumprir prazo. Enfim, então, é vivência, é realidade, é passado simples. Eu vivi, eu fiz, eu realizei. E sempre na primeira pessoa, tá? É sempre eu, não a gente, não nós. Eu quero entender o que a Adriana fez, não o que a equipe da Adriana fez. Olha aí, gente, altas dicas. Estou aprendendo várias coisas aqui também. Maravilhoso, Ale. Muito obrigada. E aí, então, agora eu mando a nota da consultoria. E aí, agora eu vou cutucar, então, porque você falou muito desse lance do eu fiz, e eu concordo, faz todo sentido. Mas as perguntas que eu sempre recebo é, Adriana, eu sou júnior. Eu acabei de sair da faculdade. Como que eu reajo a essas perguntas? O que eu devo colocar? Porque eu não vivi as experiências que estão exigindo. E como que é isso para um júnior? Porque eu tenho muita gente que está na faculdade ainda, né? Os trabalhos voluntários que, inclusive, você me apoiou, são muito de universidade. Então, as pessoas me fazem essas perguntas. E aí, o que eu sempre respondo é, bom, o RH, ele está buscando um perfil que, se for júnior, ele vai entender que aquilo não é necessário. E aí vocês mudam as perguntas, como que o júnior tem que se portar, porque eles se deparam com as mesmas perguntas que são feitas para mim, no sentido comportamental, são feitas para ele. E aí, ele não teve essa experiência, ele não vai poder falar eu fiz, porque ele não viveu isso. Certo. Então, primeira coisa que eu posso dar de dica, Gui, é não seja essa pessoa, tá? Faculdade, ela te traz muitas oportunidades para você aprender a se virar, aprender a se desenvolver e crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, a pessoa que passa numa faculdade lisa, sem ter nada de experiência, cara, já fica preocupado. Porque você tem várias oportunidades de crescer, trabalhar em grupo, em pesquisas, em o que você tiver de interesse em desenvolver. Então, não precisa ser um estágio necessariamente. Pode ser uma pesquisa com colegas, pode ser um trabalho em grupo, pode ser um trabalho individual, uma coisa que você tem interesse em aprender um pouco mais. Então, a pessoa que passa sem nenhum tipo de vivência na faculdade e 3, 4 anos aí de experiência, né, que ela pode acrescentar, e não fez nada de diferente, foi para aula, fez prova e foi para casa, o que ela aproveitou dessa faculdade? Então, primeira coisa é, aproveite o curso que você tem, seja qual for, e se engaje, participe de projetos, participe de atividades, mesmo que não seja remunerado, se puder, obviamente, né? Porque precisam trabalhar também para poder manter o curso, mas use o teu tempo que você está investindo na formação para aproveitar bem. Então, faça outras coisas que o teu colega não está fazendo para que você tenha um diferencial de mercado, para que você aprenda algo novo. Aí, pegar o teu caso exemplificado, Adri. A pessoa que fez a faculdade te procurou porque nunca vivenciou um trabalho profissional e vai para uma primeira entrevista. Eu, quando fui para a minha primeira entrevista, estava no primeiro ano de faculdade. Então, era o meu segundo semestre de faculdade. Não tinha nenhum tipo de vivência ainda em psicologia para poder falar, eu conheço, eu sei. Tinha uma bagagem anterior já, obviamente, de um curso que eu tinha feito, mas que era um curso no papel, porque na prática eu aprendi pouca coisa relevante para a área de tecnologia, e tinha lá o inglês que realmente era um diferencial. Mas o que eu demonstrei para ela naquele momento foi tão diferencial que a minha colega que tinha uma formação igual à minha e tinha uma experiência anterior com atendimento ao cliente que eu não tinha, não foi aprovado e eu fui aprovado. Um outro caso que eu posso trazer para você, tem um intruso aqui na entrevista. Um outro exemplo que eu posso trazer para você, que eu tive recentemente, inclusive, na ClearSale, eu entrevistei 2 pessoas, uma era uma jovem de 18 anos, sem nenhuma experiência profissional ainda, estava acabando o ensino médio, ela estava com o ensino médio completo já, e procurando o primeiro emprego dela. E tinha um cara de 30 anos,
com 2 faculdades completas, uma de TI, outra de administração, se não me engano, e, teoricamente, um cara muito mais maduro do que a jovem de 18 anos. Na hora de fazer a entrevista com a menina de 18 anos, a entrevista fluiu. Foi que foi, durou acho que quase 1 hora, porque foi super rica de informações. Ela sem experiência profissional, participou de vários projetos, trabalho voluntário, era super engajada, tinha várias causas sociais que ela apoiava. O cara de 30 anos era um cara que não tinha nada de construtivo, nada de agregador para fazer a entrevista. Demorou meia hora a entrevista porque a gente teve um esforço para trazer algo de construtivo para aquele momento, mas por 2 faculdades que o cara fez, ele não aproveitou nada da faculdade. Nada. De projetos, de estágio, de engajamento, de trabalho paralelo, de trabalho voluntário, nada. Então, assim, como é que você pode aproveitar esse tipo de profissional que não procurou se aprimorar de nenhuma forma e absorver conhecimento para vir para o processo? Então, a faculdade, ela é uma oportunidade para você aprender mais, interagir, conhecer e não ficar naquela coisa do tipo o básico, de ir para a aula, fazer prova e ir para casa. Aproveite porque você tem muito para poder desenvolver e a faculdade ela é legal porque você aprende a aprender. Você não vai ter ninguém para te dar na mão o que você quer saber, então você tem que procurar em bibliografia, procurar em projetos e coisas do tipo. Então, você que tem que ter iniciativa de procurar, você que tem que ser proativo de resolver problemas que não existem ainda para você. Então, se mexe, né? Vá atrás, porque é isso que eu vou cobrar numa entrevista. Eu não quero saber de experiência, eu quero saber de iniciativa e engajamento, principalmente. Olha aí, pessoal, então, ouçam bem essa dica. Então, antes de fazer o drama do tipo, eu não passei por isso, eu não tenho essa experiência, o que vocês podem fazer foi a sugestão do Alexandre do quê? Faz uma analogia em alguma outra situação que você passou em uma situação parecida e que você teve propriedade, mas para você ter uma experiência, você tem que causar situações. E isso é o ir atrás. Então, se eu não cutucar, se eu simplesmente fizer a faculdade, ir para aula e voltar, ir para aula e voltar, ir para aula e voltar, eu não vou realmente ter muita experiência para contar. Agora, se eu vou para aula, depois eu procuro um estágio, depois eu entro em grupos de estudos, depois eu participo de organizações de eventos, depois eu faço o trabalho voluntário. Ele falou isso 3 vezes nessa frase. Então, reparem, o RH olha se você ajuda o próximo, porque isso daí deve ser também cultural da empresa que ele está inserido, mas é uma coisa que é valorizada no mercado. Então, trabalho voluntário, ajudar os outros, é algo que também vai te dar uma bagagem a mais, uma vivência diferente, para que você possa ter essas histórias para contar. Então, eu acho que ele ficou maravilhoso aqui. Acho que essa pergunta vai relaxar alguns coraçõezinhos aí dos alunos que nos seguem. Exatamente. Quando a gente fala de trabalho voluntário, principalmente, ele é muito subestimado. Por quê? Porque o pessoal pensa, é um trabalho voluntário, eu vou perder tempo, eu vou fazer uma coisa só para poder ajudar o próximo. Bom, primeiro que já é algo muito importante você ajudar o próximo, seja lá qual for o trabalho voluntário. Eu já acho fantástico que você já ganha pontos a parte pessoal comigo aí, só por isso. E não só pela TVC a gente valorizar muito isso, mas porque eu, Alexandre, também trabalho muito com a questão voluntária, né? Sou um cara super favorável a atuar no terceiro setor, a trabalhar com causas sociais como um todo, mas mais do que isso, cara, quando você trabalha como voluntário, você aprende muito. Organização, trabalhar com setor organizacional, com dinâmicas de grupo, com interação, com processos que formam realmente uma atuação em qualquer área, porque você tem uma área financeira numa ONG, você tem uma área de atendimento que lida com o público, com moradores de rua, com pessoas necessitadas, com crianças, enfim. Então você vai crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você saber aproveitar a oportunidade para aprender competências novas que vão ser aproveitadas em qualquer tipo de contexto, seja profissional ou pessoal. Maravilhoso. Olha aí, gente, a gente tem que ajudar os outros. É um negócio que eu gosto de fazer tanto com carinho. Só para vocês saberem, eu conheci o Alê através de trabalhos voluntários. Então, reparem as oportunidades que a gente tem quando a gente ajuda o próximo. E, até para comentar aqui, não sei se vocês viram, passou um gatinho ali. O Alê, um dos trabalhos voluntários dele é com os animais. E ele ajuda muitos gatos. Então, vira e mexe, vocês vão ver um gatinho aí passando, porque tem vários na casa dele e ele faz esse trabalho também. Então, que é muito admirável, Alê. Parabéns. E muito obrigada por sempre me apoiar aí nos meus projetos também. E eu acho que você falando isso como RH, pode ser que mexa do outro lado ali de quem está nos ouvindo. E aí, quem sabe, a gente aumenta o número de pessoas doando tempo aos outros. É muito legal, porque é o que você falou, eu vou crescer com isso, eu vou me desenvolver com isso. Quando eu dou algo para alguém que está precisando,
A pessoa que está ganhando vai receber algo muito bom, obviamente, mas você está doando, cara, você está ganhando muito mais de experiência, de crescimento espiritual para quem acredita, pessoal para quem acredita, de energia boa que vem para você, cara. Então, não importa qual que é a tua crença, você sempre vai trazer algo de bom para você quando você ajuda o próximo. Isso é fato. Maravilhoso. Pô, estamos fechando com chave de ouro. Entrou num tema que meu coração até brilha, porque eu tenho muito prazer em fazer isso. E aí, Ale, eu tô olhando aqui o nosso tempo, então pra gente fechar, eu queria que você desse... Eu sempre peço dicas no final. E aí, as suas dicas vão ser muito valiosas, porque muita gente procurando cargos no mercado e querendo entender como que eu posso agarrar uma oportunidade. Eu queria que você desse 2 dicas. Uma que é, então, para esses jovens que estão saindo da faculdade, como eu devo me preparar, como eu devo me posicionar, como eu devo me expor. E outra dica é para quem está em mudança de carreira, porque eu acredito que você deve sentir essa mesma situação, que tem muita gente querendo entrar, e que já trabalha há alguns anos, que querendo entrar na área de ciência de dados. Como que essa pessoa que é júnior na ciência de dados, ela está começando, como que é essa migração? Como que o RH, você poderia dar uma dica de RH aí para esse perfil também? Então, 2 dicas, por favor. Perfeito. Então, pensar no perfil que está recém saindo do meio acadêmico, né, que está procurando uma primeira oportunidade para poder se desenvolver, é natural que a pessoa não tenha ainda aquele conhecimento de negócios, conhecimento corporativo. Então, um pouco do que eu falei agora há pouco, sobre você se engajar durante a faculdade, ajuda muito já a preparar um terreno para você saber como procurar um trabalho numa empresa e o que é legal você desenvolver. Até porque na faculdade a gente tem uma base do que é a minha área de formação, mas outras possibilidades eu só vou ter maior contato quando eu passo a conhecer um pouco melhor o meu meio, né, de atuação. Então, eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, não tinha nem ideia de que eu tinha um campo de atuação de psicologia em empresa, em escolas, em meio prisional, tem muita coisa bacana, em trabalho social. Então, para mim, era aquela coisa de clínica somente. E a faculdade, eu pude abrir muito meus olhos para outros tipos de possibilidades. Então, na faculdade, faça a mesma coisa, tá? Procure participar de atividades, conhecer um pouco mais do que você está se formando, até para ver se aquilo que você está se formando é o que você quer da tua vida também. Nunca é tarde para você poder rever também o momento de formação e fazer um turn de carreira, se for o caso. Então, se conheça, se perceba e se aprofunde cada vez mais no que você quer fazer, até para poder fazer bem o que você quer fazer. Então, feito isso, contatos, network, LinkedIn está aí para isso, os grupos estão aí para isso, então participe de grupos do Telegram, do WhatsApp, fóruns da internet, comunidades, YouTube. Cara, tem muita coisa boa hoje no YouTube, muita coisa boa de cursos gratuitos, cursos que são pagos, mas que também tem um ótimo conteúdo para poder participar. A internet está aí para ajudar a gente muito nesse sentido. Então, cara, saber aproveitar essa ferramenta que a gente tem para se aprofundar e se preparar para, na hora de falar com o Alexandre na entrevista, ter a expertise que eu procuro para ser contratado. Pode não ser o cara que tem a maior experiência do mundo, mas ele tem aquela vontade, aquele interesse, e mostra pelas ações desse interesse, procura aprender, procura gastar o tempo livre para agregar ao conhecimento, é o que eu quero ver na pessoa, no jovem aí que está saindo do meio acadêmico. Então, muito disso que eu procuro. E, claro, esse mesmo perfil engajado, eu procuro num cara que já tem uma experiência e está querendo migrar de carreira. Porque, apesar da pessoa ter um pouco mais de experiência, mais maturidade, que já vai contar muito a favor, para atuar numa área mais técnica, que vai exigir esse conhecimento técnico, ela é, como você falou, ainda muito júnior. Então, acho que o primeiro passo é rever a própria carreira, rever os objetivos e interesses para se colocar numa situação de um potencial júnior. É muito comum uma pessoa que está querendo migrar de carreira não abrir mão do momento que tem profissional e regredir. Né? Então, hoje eu estou como um analista sênior de TI, por exemplo. Trabalho muito forte como dev, mas quero ir para a área de dados. Cara, na área de dados, você vai ter que ter um background bem diferente do que um dev. A parte de programação é importante? É importante, mas tem outro universo aí, além disso, com foco em negócios, com foco em conhecimento técnico e estatístico, conceitual, aplicação, enfim, que você vai ter que aprender do zero. Então, para isso, você tem que ser humilde de dar um passo atrás, ir lá para uma posição de júnior ou pleno, talvez, aprender novamente para alcançar uma nova posição. Então, ter essa autopercepção e trabalhar a tua expectativa para, quando for procurar no mercado, lidar com situações reais que vão acontecer sem se frustrar com o que está sendo ofertado. Então, é muito isso que a gente tem que ter em mente para quem está num momento de carreira mais madura e quer realmente mudar o foco de atuação.
Isso vale não só para data science, tá, pessoal? Vale para qualquer área que você queira mudar. Eu quero sair da área de psicologia e para atuar, sei lá, com veterinária, eu vou ter que aprender do zero, trabalhar com estágio, voltar para a faculdade, inclusive, reaprender muita coisa que eu tenho como conceito hoje, que é diferente para minha outra área. Então, estar aberto para que a mudança seja completa e eu possa agregar também nesse novo cenário. Maravilhoso. Ale, eu adorei, eu acho que foram dicas riquíssimas, acho que vai ser muito rico e o que eu mais gostei, que meu cérebro ficou aqui, os desafios das áreas são muito semelhantes. Você, como RH, colocou uma visão que é exatamente a que eu vivo. Eu nunca vou conseguir fazer uma entrevista, ou seja, eu nunca vou conseguir entregar um projeto de consultoria se eu não entender quem eu estou trabalhando, para quem eu estou entregando. Então, quer dizer, é o que você faz na hora que você tem uma vaga aberta, você tem que entender aquele contexto. Aí você vai atrás daquilo, que eu vou atrás dos dados. E no momento que eu estou indo atrás daqueles dados, depois eu vou ter que acessar eles. E aí vem essa parte dos seus currículos, de você contactar as pessoas. Na hora que eu acesso os dados, eu manipulo os dados, que é você digerindo os currículos e selecionando o que é bom e o que não é. Sou eu garimpando o meu dado aqui. Até que chega uma hora que eu vou começar a trabalhar em testar o melhor modelo. É você chamando a galera para as entrevistas. E depois de vários modelos feitos, eu vou escolher o melhor e ali eu vou colocar em produção, que é a sua contratação. Então, no meu cérebro, cara, é incrível como tudo é um algoritmo. Meu. E o seu processo ficou igualzinho o meu de ciência de dados, só que com o skill olhando de um outro ângulo, que é o ângulo de seleção. Então, cara, cada vez que eu converso com mais características diferentes, eu vejo tudo no mundo é um algoritmo. É matemática pura. E na verdade, eu lembro que eu estava conversando acho que uma das primeiras pessoas que eu entrevistei dentro de Data Science, que ele começou a me falar como que era possível criar um modelinho de machine learning. Nossa, que legal, cara, não sabia e tal. Eu comecei a pensar, putz, se eu extrapolar isso num nível aí muito à frente, eu consigo pensar sim em prever pensamentos, porque na verdade é uma questão de lógica. Se eu conheço as variáveis que eu tenho na mão, ou seja, o que a pessoa está usando para poder construir aquele pensamento, eu consigo prever a resposta. Tanto que é muito comum quando você conhece bem uma pessoa, quando você tem um nível de intimidade muito maior, você adivinha o que ela vai falar, inclusive. Então a pessoa vai começar a falar, você antecipa o que ela ia falar. Cara, isso é uma previsão de resultado. É aplicar o algoritmo para poder trazer um resultado baseado no que você tem de percepção para trazer uma hipótese. Então, genial. E olha lá, então imagina que eu consigo entender a mente do cara que está me entrevistando. Pronto, filho, eu consigo manipular do jeito que eu quiser. Isso é sensacional. Ale, muitíssimo obrigado. Pessoal, vale muito a pena adicionar o Ale no LinkedIn, é uma pessoa super acessível, então sigam ele lá, contactem, conversem com ele, ele é muito aberto. O link dele está aqui embaixo. Ale, de novo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito rico. Acho que a galera vai absorver bastante disso aí e usar ao favor, né, de desenvolvimento para conseguirem se colocar no mercado nessas vagas. Ale, de perfeito, novo, Adri. tenho a agradecer. Eu queria agradecer pelo convite, Adri. Como eu falei, fiquei muito lisonjeado. Fiquei muito feliz, na verdade, com o convite. Eu gosto pra caramba de você, acho muito legal o teu canal, né? Eu já assisti até algumas aulas de estatística lá no teu canal do YouTube. E, cara, pude entender muito melhor alguns conceitos que são importantes, né? Até para o meu trabalho se desenvolver. E a pessoa que você também que é maravilhosa. Então, eu fiquei muito contente de participar aqui com você. E a parceria tá sempre junto ali, como eu falei. A gente, sempre que puder interagir para trocar figurinhas aqui, o canal tá sempre aberto. Fechado, Ale. Saiba que é recíproco. Muitíssimo obrigada. Pessoal, então até semana que vem. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.